Fala pessoal, tô voltando aqui no canal para a gente conversar sobre um assunto que eu achei bem legal, né? Na verdade, foi uma sugestão que eu recebi na nossa pesquisa freelancer. Eu vou deixar aqui o link na descrição caso você também queira dar a sua sugestão, pedir algum tipo de conteúdo para a gente. A sugestão foi quais foram os meus melhores e piores freelas, né? Então, compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês, né? Ao longo desses quase 5 anos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que eu atuo dessa forma, né? Sem aquele vínculo tradicional com uma empresa só e tal. E é por isso que eu quero compartilhar isso com você, né? Então, eu vou trazer primeiro os 3 casos que eu considero como os mais negativos, vamos dizer assim. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os casos positivos também, de uma maneira um pouco diferente, vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas a ideia é compartilhar a experiência e, quem sabe, aí, ajudar você a entender um pouquinho melhor aí como que você pode gerenciar os seus trabalhos, principalmente nesses primeiros passos, né? Então, vamos lá. O caso número 1, assim, que eu considero o pior freela que eu fiz na vida, foi o primeiro, né? Não é de se assustar, porque é natural, a gente ainda não tem tanta experiência, né? Tá conhecendo ainda o universo. Quando eu comecei, na verdade, eu não tinha pretensão de trabalhar de maneira independente, né? Então, assim, só de você estar acompanhando esse tipo de conteúdo e buscando um caminho, você já está melhor que eu lá naqueles primeiros passos. O que aconteceu? Naquele momento, eu tinha pedido demissão de um emprego que eu não achava, não é que eu não gostava, mas o pacote completo estava muito estressante, né? E isso no longo prazo ia destruir a minha saúde, então eu achei melhor não continuar, né? Eu até já contei aqui em alguns vídeos sobre a planilha que eu fiz, do tempo que eu perdia no trânsito. Eu moro em São Paulo e aqui é um negócio surreal, assim, que a gente perde tempo só para se deslocar de um lugar para o outro, né? E quando eu fiz essa planilha, eu cheguei numa conclusão aí de que eu perdia mais de um mês do meu ano só para ir e voltar do trabalho. Exatamente isso que você acabou de ouvir. É você pegar janeiro e ficar lá do dia 1 de janeiro até meadinhos de fevereiro ali, 24 horas por dia no trânsito. Era isso que estava acontecendo comigo. Quando eu fiz esse dado, eu falei assim, não, peraí, não é isso que eu quero para minha vida. Então, esse era o contexto do momento, né? Então, eu tinha pedido demissão com uma reserva financeira para eu até o próximo emprego, mas a ideia era essa. E aí, o mundo dos freelas chegou para mim como uma solução de ganhar tempo, né? Então, cada real que eu ganhasse ali como freela, eu também tinha da outra ponta mais tempo para conseguir um novo emprego, para buscar uma recolocação, etc, etc, etc. E foi nesse contexto que eu fui parar na Workana e consegui lá o meu primeiro cliente, que foi uma situação, em termos de profissionais, assim, péssima, tá? E eu vou explicar por quê. Eu não tinha noção de precificação, eu não tinha noção de ter esse trabalho como pagamento de conta, eu só queria ganhar qualquer coisa que me ajudasse a ganhar tempo, né? Então não me preocupei com isso. E resumindo, eu topei um projeto em que eu ganhava muito pouco, mas muito pouco mesmo. Eu não lembro exatamente os valores praticados, eu não lembro exatamente o volume das demandas, mas era coisa de cobrar assim R$ 10, R$ 15, R$ 20 por um texto de 1.000 palavras. Assim, se você já trabalha com produção de conteúdo, sabe que esses preços são impraticáveis e eles são até bem desvantajosos, né? Então é bem absurdo assim, se entregar não compensa nem a hora do trabalho, mas naquele momento eu não sabia de nada disso. Eu topei esse tipo de situação. E para piorar, para vocês terem ideia, depois de um tempo, eu coloquei um ou dois desses conteúdos no meu portfólio, que na época eram ainda. Eu não tinha tanto conteúdo para colocar lá. E esse cliente, que na verdade era intermediário, e eu estou omitindo os nomes por uma questão ética, né? Não tem por que eu expor pessoas, empresas e profissionais e tal. Ainda veio questionar que eu deveria devolver o valor se eu continuasse com o texto. Então foi assim, uma experiência horrorosa. É uma pessoa que eu jamais voltaria a trabalhar por essa questão de tratamento, né? Mas ali o erro foi mais meu do que da pessoa, né? A pessoa pôs o projeto, quer pagar barato, tem quem tem trouxa para fazer, que no caso era eu, então eles acabam se beneficiando disso. Então esse foi o primeiro problema, o primeiro projeto que para mim é disparadamente o pior. E o que é que a gente aprendeu com isso, né? Que eu aprendi, no caso, eu espero que isso te ajude também a não cometer o mesmo erro. Tem que saber valorizar o trabalho, sabe? É melhor você pegar um ou dois projetos num mês que te paguem bem, remunerem bem, do que um projeto que pague muito mal, porque senão você vai entrar no mesmo problema que eu tive. Ou seja, você vai trabalhar muito e ganhar pouco. E foi ali que eu percebi que, olha, até posso ser um freela profissional, vamos dizer assim, mas não nesse parâmetro, não nesses valores, não com essas regras, não com essa metodologia. Aí que eu comecei a entender que eu precisaria precificar melhor, que eu precisaria entender com o meu tempo e que os projetos deveriam também ser profissionais, né? Ou seja, ser contratado por clientes que estivessem dispostos a pagar o valor justo. Não estou nem falando de valores estratosféricos, o valor justo ali
para que eu pudesse valorizar o tempo que eu gastei, né, valorizar também as ferramentas que eu preciso ter, né, no mínimo, um computador, e também a questão aí da remuneração para pagamento de conta e vida pessoal, né, que era algo que seria necessário também. Então, esse foi o pior projeto que eu participei e é o que eu queria compartilhar aqui com vocês. Passando agora para o segundo projeto que eu considero que foi uma experiência negativa, foi um caso de um treinamento, né, então era um treinamento online, era um treinamento homoafetivo, né? Aquelas dicas de flertar, de conquistar e tal, mas eu tive 2 problemas para fazer esse projeto, né? Na verdade, 3. O primeiro é que o projeto não me deu ferramentas necessárias, né? Então, assim, basicamente eu tinha a landing page, que é a página de vendas, se você não está habituado aos termos de marketing. É uma página que tem ali, ó, esse é o treinamento, você vai aprender isso, esses são os cursos, esses são os valores, depoimento, compre aqui. Mais ou menos é isso que eu tinha. E aí, as outras dificuldades eram, primeiro, eu sou uma pessoa introvertida, né? Você talvez perceba aí até pelos vídeos que eu gravo, eu não sou uma pessoa muito extrovertida, então não sou nem de longe uma pessoa boa em flertar ou coisa do tipo. E eu também não sou homossexual, então não tenho a experiência de estar do outro lado, que é diferente, né, do outro tipo de relacionamento. Então, basicamente, qual que é o problema dessa história toda? Eu não tinha conhecimento técnico e eu não tinha experiência de vida, né? Por isso que eu estou destacando aqui a questão da sexualidade. Então, podia ser outro projeto também, né? Não quero entrar aqui num tema mais polêmico e tal, mas é um caso legal de eu contar para vocês. Sem experiência, sem conhecimento técnico, o que aconteceu? Eu tinha pouco recurso, né, de conhecimento e da página lá que me passaram, eu não tinha muito como trabalhar, e em função disso, o projeto se tornou longo, fraco do ponto de vista de qualidade, ou seja, qualquer pessoa que tivesse um pouquinho mais de experiência que eu, né, que fosse uma pessoa homoafetiva, ou pelo menos um pouco mais extrovertida com essa questão de como chegar na pessoa, como conquistar, enfim, aquelas coisas que o curso abordava, seria muito, pelo menos, mais fácil para dar um enrolation ali no conteúdo. Não foi o caso, eu tive uma certa dificuldade. O que eu aprendi nesse momento? Que ali também era muito no comecinho da minha carreira, que é a questão da especialização, né? Então, assim, não é porque eu produzo conteúdo que eu preciso produzir conteúdo para todos os nichos, para todos os segmentos, para todas as atuações. Não é para pegar tudo que aparece pela sua frente. Esse foi um aprendizado muito importante, né? Eu já falei em outros momentos aqui também no Conexão Freelancer, que eu defendo a especialização como uma forma de valorização, de posicionamento mesmo profissional, e nada contra se você é um profissional mais generalista, etc e tal, mas isso vai sim causar algum tipo de empecilho. Para dar um outro exemplo, né, e não parecer também que o problema ali era uma questão polêmica dos dias de hoje, né, questão de cancelamento e tal, se fosse um assunto do tipo como se os elefantes se alimentam, cara, eu não sou biólogo, eu não tenho conhecimento técnico, eu não sou nem nutricionista para poder trazer algum tipo de conteúdo que sai um pouco do mundo dos animais, o tempo que eu vou perder para fazer toda a minha pesquisa e ainda assim entregar um conteúdo com certeza de primeiro nível, assim, primeiro nível no sentido negativo, né, básico, é muito grande. Então também não é uma relação que se compensa. Foi esse o aprendizado desse projeto, que foi muito ruim por essa dificuldade, né? Eu senti que eu estava entregando algo sem qualidade e para um nicho que eu não entendia, né? Às vezes, se você também é conteudista, a gente está escrevendo sempre para alguém. E essa pessoa eu não conhecia, né? Eu não sei exatamente para quem eu estou escrevendo. Eu tinha uma noção das dores, né? Da dificuldade que essa pessoa talvez tinha de se relacionar, de se expor. A gente sabe de todo o preconceito que existe com a pessoa que é homoafetiva e tudo mais. Mas assim, eu não tenho a experiência para falar com propriedade com essa pessoa. E isso com certeza prejudicou a minha entrega. E essa foi a lição do projeto que eu consegui como a segunda pior experiência que eu tive aí nos meus freelas. Passando para a terceira, que na verdade não é a última experiência ruim, mas é a última que eu trouxe aqui para a gente conversar. Eu vou, na verdade, juntar 2 cases, 2 clientes diferentes. O primeiro, ele foi um cliente sobre recursos humanos. E, para quem não sabe, eu sou formado em administração, então eu não tenho dificuldade de falar sobre temas de gestão, de administração, entre eles a gestão de pessoas. Só que era um projeto que o cliente queria algo muito específico. Então, eu entregava para ele, ele vinha com ressalva. Eu entregava para ele, ele vinha com ressalva. Eu entregava para ele, ele vinha com ressalva. E sempre tinha algo que ele não gostava, ou que, isso é básico, isso as pessoas já sabem e tal. Então, eu entendi que naquele projeto, a pessoa que ele deveria estar buscando era alguém especializado na área, né? Que junta um pouco com o que a gente acabou de conversar, da especialização, do profissional e tudo mais. Só que tem também a possibilidade dele, na verdade, estar ganhando tempo para ver se eu desistia do projeto, ele ficava com a entrega e eu
saía de mãos abanando, né? Foi mais ou menos o que acabou acontecendo. Em dado momento, eu sugeri que ele procurasse alguém mais especialista e tal. Só que a lição que ficou aí foi de que, ao contrário do projeto anterior, não era nenhuma questão de experiência, porque eu tenho alguma dose de experiência com esse assunto, tenho algum conhecimento, algum grau de intimidade, porque também conheço pessoas que são empreendedoras, trabalhei em shopping e tal, então tenho noção de mercado de varejo, etc. Mas eu achei que faltou uma qualidade no briefing, né? Deu a entender que, assim, ele não precisava só de alguém que soubesse sobre recursos humanos, ele precisava de um especialista. Era um conteúdo, assim, de fundo de funil. Nada disso foi conversado antes da aceitação do trabalho. E aqui foi um negócio um pouco desgastante, essas idas e vindas, você sentir que está entregando o que o cara pede e ele continua exigindo uma nova mudança. Então, você se sente até um pouco feito de tonto, assim, do tipo, pô, será que realmente ele está com esse problema? Será que não é algo que eu estou entregando, ele está caçando pelo em ovo aí para ganhar tempo e tal, como eu falei? Nunca vou saber, também não é algo que me tira, tira o sono nos dias de hoje, mas eu achei legal compartilhar com você. Então, o trio de ensinamentos aqui que eu diria que esses projetos me deram foi: valorizar o trabalho, então, ou seja, cobrar pelo menos o justo, né? E quanto maior o risco do projeto, quanto mais difícil, mais desafiador, mais margem de lucro você deve pôr para você se satisfazer com esse projeto. Segundo ponto, ter conhecimento técnico, né, ter experiência. E o terceiro ponto, fazer um bom briefing, né? Um ponto interessante é que todos esses cases que eu estou contando para vocês são lá do começo da minha jornada, da minha trajetória. Então, não é algo que recentemente tenha acontecido. Os meus últimos freelas têm sido muito bacanas, assim, muito bons. E também outra curiosidade é que vocês viram que nenhum problema eu tive com financeiro, né? Muitos desses projetos problemáticos foram lá na Workana, né, que era a ferramenta que eu usava na época, que já era ruim como é hoje, em termos de precificação e de concorrência, mas eu não sabia de nada disso, então eu usava como oportunidade para garimpar ali minhas primeiras oportunidades. E ali você tem uma segurança financeira, né? E depois disso eu sempre trabalhei ou com contrato ou com empresas. Hoje, basicamente, eu não tenho cliente PF na minha carteira, são todos PJ. Então você tem a questão da nota fiscal, contrato, enfim, tem outras seguranças ali que te garantem uma boa execução, tá? Mas agora vamos falar de coisa boa também, porque se fosse esse mar de dificuldades todos aí, certamente eu teria desistido de ser um freelancer, né? Só que é muito complicado, eu vou atrás de uma empresa mesmo. E aí a gente pode falar também do ponto positivo. Só que aqui eu tenho dificuldade de escolher 3 cases bacanas para contar para vocês, né? Porque, querendo ou não, quando a gente trabalha aí com bons clientes, com bons projetos, que nos remunerem bem, que nos deixem satisfeitos, tem muitos, né? Tem muitos casos de sucesso, muitos casos muito legais, né? Enfim, então, eu, em vez de destacar os 3 melhores cases, e se você tiver alguma curiosidade, basta entrar lá no meu portfólio, meu nome é stefanobos.com.br, você vai ver ali, tem parceiros. Todos aqueles parceiros que eu coloco ali são clientes que eu atendo ou atendi, que eu considero experiências excelentes, então são pelo menos 8 cases aí que eu poderia ficar aqui contando meia hora para vocês, mas todos pautariam nos mesmos tópicos, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Então, em vez de falar 3 clientes que deram bons, eu que até poderia falar nomes porque é elogio, não é crítica, eu prefiro compartilhar as condições que fazem esses projetos serem bons, né? O primeiro ponto é durabilidade. Então, bons projetos tendem a durar mais, porque assim, se você faz um bom trabalho, mas pontual, teoricamente o prazo, o relacionamento se encerra ali. Então, não dá para você nem colocar ele entre os melhores, né? Quando você consegue, de alguma forma, criar uma linha de duração maior para você e para o seu cliente, isso torna-se mais interessante, mais atrativo. Então, esse é um primeiro ponto para você olhar. Segundo ponto, que todos esses projetos positivos têm remuneração justa. Remuneração justa, eu quero dizer que os pagamentos compensavam o meu trabalho, né? Eles valorizavam o meu trabalho. Então, esses clientes, eles entendem a minha importância para o projeto deles e eles pagam pela qualidade, não só para ter coisa de qualquer forma ou para ter o mais barato do mercado, que certamente é um problema que muitos enfrentam, principalmente nessas plataformas, como eu falei, né? Workana, né? Freelas, enfim, o que você quiser aí usar do mercado, tá? Então, esses 2 pontos são importantes. O terceiro ponto é uma afinidade com a atividade, né? Então, dando o exemplo meu de conteudista, né? Eu gosto muito e sou especializado em finanças, em investimentos e tal. Esses projetos me encantam, né? Eu gosto de participar deles, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de escrever sobre isso. Então, é muito mais fácil, mais prazeroso fazer conteúdos de um assunto que eu gosto, que eu entendo, do que ir para aqueles assuntos, como eu dei de exemplo, alimentação dos elefantes, que eu não entendo bulhufas de nada, eu teria que fazer uma
puta de uma pesquisa para trazer um conteúdo mais ou menos. Nesses eu consigo trazer um conteúdo premium para o meu cliente, um conteúdo bom, e eu não preciso perder tanto tempo com pesquisa. Lógico que um caso ou outro sempre vai exigir aí um estudo antes, mas são assuntos que eu gosto. Então, quando eu estou pesquisando para um cliente, eu também estou pesquisando para mim, conhecimento empírico, né, e tudo mais e tal. E para dar um outro exemplo, para a gente sair um pouquinho desse nicho de conteúdo, que é o que eu posso falar, mas vamos supor que você é designer, mas você odeia fazer logo. Seu negócio é diagramar página ou postar rede social, por exemplo, né? Não sei se vale a pena ficar pegando logo, mesmo que o seu cliente até te remunere bem, porque você não tem afinidade com aquilo, entendeu? Você vai fazer sem vontade, meio que à força. E isso eu entendo como negativo, né? É lógico que a gente precisa separar aqui necessidade financeira de projeto. Então, assim, às vezes é o que tem, a gente vai lá e pega, isso já, também acontece comigo. Eu já peguei projetos que eu não gostaria de participar de maneira de afinidade, de assunto, de tema, mas que naquele momento tinha uma remuneração ok e eu precisava daquele dinheiro. Salvo isso, eu tendo a preferir projetos que eu tenho afinidade, porque é um terceiro elemento muito importante. Então, bons pagamentos, prazos duradouros, construção de bom relacionamento com o seu cliente, afinidade com o projeto e, de certa forma, que junta os 3 pontos num ponto só, que é a importância sua para o projeto e vice-versa, né? Ou seja, que é um pouco do relacionamento, né? O cliente tem um projeto que te interessa, você tem um serviço de qualidade e essas coisas se juntam, tende a dar muito certo, tende a dar muito bom. E eu entendo que isso é a base de um bom freela, vamos dizer assim, de um bom projeto. E aí isso vale também para contratações como se fosse uma empresa mesmo, ou até a própria CLT, né? Se você tivesse esse trio aqui e trabalhar com bom pagamento, né, remuneração justa, numa área ou numa atividade que você goste, e tem aí no seu entorno boas pessoas, bons relacionamentos, tudo fica muito mais prazeroso. Beleza? Então é isso, falei demais já, deu aqui quase 20 minutos de conversa. Eu espero que de certa forma isso te ajude, é lógico que cada um é cada um, cada experiência é única. E eu queria te convidar também a compartilhar aqui comigo, se você está vendo esse vídeo no artigo, nos comentários ou aqui no próprio YouTube, conta aí pra gente quais foram os seus melhores, piores freelas, se você tem algum case para compartilhar aí com os nossos usuários, porque eu acho que essa experiência é legal, né? Principalmente para quem está começando, entender que os perrengues fazem parte, eles são importantes para o aprendizado, né? Talvez se lá no começo eu já tivesse cobrado um valor justo, eu não tivesse conseguido os clientes, e talvez desistisse, ou por outro lado, talvez foi bom aquele primeiro momento, logo de cara, ter aquela porrada de ter um cliente que paga mal, que exige muito, e ainda que depois foi extremamente mal educado em abordagem de conteúdo, né, para a questão do portfólio. Então, isso faz parte do aprendizado, né? Mas a minha ideia aqui, e não só com esse vídeo, mas com todos os conteúdos que a gente traz no Conexão, é acelerar um pouco esse processo, né? Que você consiga cada vez mais se profissionalizar e surfar uma boa tendência. Então é isso. Tem curiosidade? Deixa aqui nos comentários. Tem sugestão de vídeo, tem sugestão de conteúdo. A pesquisa também vai estar aqui embaixo para você sugerir para a gente. E por hoje eu me despeço. Eu vou deixar aquele abraço para você e bons frios.